Nós somos o grupo Vitaltech. O nosso projeto é o software que vai ser de acompanhamento para o Lar dos Velhinhos Bezerras de Menezes. Essa é a entrega da unidade 4 e a gente vai começar falando pelas issues que a gente fechou. Olá, eu sou o Osmenali. As issues da nossa unidade eram mais em padrão de revisão do processo de engenharia de requisitos. Todas elas a gente conseguiu corrigir, como por exemplo que a gente corrigiu escopo e evidências em débito técnico. Para cada uma a gente conseguiu corrigir, principalmente no PR-110. Todas as questões foram documentadas, principalmente com anexos e links para melhor rastreabilidade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma parte que evidencia ela, inclusive, dessas user stories, sobre a decisão da história assistencial composta aqui. Inclusive, uma seção que fala do recorte do MVP para user stories que também são compostas. O próximo tema eu queria falar seria sobre o alinhamento. Sessão de planejamento e organização. Essa etapa a gente tem bastante evidência. Tudo que conseguimos documentar está nessa sessão, com bastante links para poder conferir onde está cada sessão, principalmente rastreabilidade, MVP e o planejamento com cronograma. A sessão de cronogramas tem todos os artefatos completos, inclusive com evidência de execução, contando com uma linha do tempo, uma evidência visual para o sprint. E aqui a gente tem a documentação do software disponível, como deploy ambiente, para ele poder funcionar e não ser a questão do works only on my machine. Os interativos, todos os quadros que eram fotos do Figma estão completamente evidenciados agora, então dá para dar zoom, dá para saber exatamente onde você está, onde você quer clicar. Nosso projeto está concluído. Toda, todas as user stories foram cobertas pelo nosso projeto e conseguimos, apesar do débito técnico sofrido, resolver tudo que for cobrado e a gente conseguiu entregar um software funcionando e com o deploy corretamente funcionando também. Agora eu vou passar a palavra para o Alberto. Mostrar um pouco como a gente fez a evolução do nosso problema e também a parte de levantamento de requisitos. A gente fez a concepção de uma matriz de priorização por meio de critérios de aceite, né? A gente fez isso validado com o cliente, conforme as necessidades do software, e cada uma desses requisitos funcionais que foram levantados lá no início de concepção do projeto, eles foram derivados para histórias de usuários. Aqui está o demonstrativo da matriz, né, pelo Figma, por meio do valor e da complexidade técnica. A gente fez a derivação desses requisitos por meio de histórias de usuários, dando 16 histórias de usuários, todas elas implementadas. Então aqui a gente tem o critério o índice, né, de prioridade. A gente começou a implementar pelas que tiveram a maior índice, porque tinha uma complexidade maior de implementação, e conforme a evolução do projeto, a gente foi desenvolvendo cada uma dessas issues. A gente construiu todas essas histórias de usuário por meio de sprints, usamos o Scrum XP, foram 5 sprints para fazer todo o desenvolvimento dessas histórias de usuários. A gente conseguiu fazer ali o deploy exatamente na sprint 5. Tendo um pouco mais para nossas evidências de engenharia de requisitos e engenharia de software, a gente, como eu já apontei, a gente dividiu em 5 sprints, cada uma delas estão 100% completas, e com base nisso também, a partir de cada um dos PRs, para solucionar cada uma das issues relacionado ao desenvolvimento do MVP, foram feitas por meio de a definição de pronto, critérios de aceite validados, a definição de pronto. Então, aqui tem uma exemplificação de como foi feito, um PR aberto por um membro, validado por outra pessoa, os testes que foram feitos,
Bom, então isso evidencia também a prática do Scrum XP, justamente no pair programming que foram implementadas justamente no desenvolvimento dessas sessões de codificação para a validação do nosso projeto. Bom, continuando, a gente tem aqui a parte da documentação da nossa API. A gente usou o Fast API para fazer a conexão do front-end com o back-end e o banco de dados. Então, a gente usou o Swagger para fazer a documentação também, que está validado aqui. A gente tem o nosso banco de dados, então aqui nas métricas é possível verificar a os ingressos e egressos do site, alguns testes que a gente fez também. Aqui está o nosso banco de dados, todos os testes que a gente fez, usuários, os sinais vitais, os registros de rotinas, então entre ali hidratação, higiene, etc. Caso tenha acidentes, as ocorrências, todas essas evidências será pontuada também pelo Matheus Eik. Aqui a gente tem o funcionamento da API REST, mas como eu não fiz nenhum teste ainda, ele não funciona, mas é possível identificar por meio dela. Então, ela está documentada por meio do fly.io e por meio disso a gente fez a integração do Vercel com o banco MySQL e Fast API. Trazendo um pouco também para a execução do Scrum, a gente tem aqui na seção de atas e gravações da sprint todas as execuções das sprints que a gente fez. Vou pegar aqui só um exemplo da sprint 2. Então, a gente fez as cerimônias, né, planning, execução, resumo do que foi feito, review. Então, todas essas sessões podem ser acessadas, tem um resumo de execução, vídeos também de validação da equipe por meio do planning. Por exemplo, aqui na Sprint 3 é possível verificar o planning. Bom, nessa seção de especificação de caso de uso do nosso projeto VitalTech, os casos de uso eles foram documentados, pensados no critério de nível de objetivo do usuário. Então, a gente analisou, né, como é que seria a relação e o fluxo de acesso de cada um desses perfis de usuários. Então, a gente fez uma representação mais na interação completa entre o ator e o sistema e não uma ação isolada pelo requisito funcional. Lendo ali os materiais da unidade 4, a gente fez a concepção dessa forma. Então, aqui está o diagrama de casos de uso, que representa de forma resumida como é que é o fluxo de informação de cada um dos perfis de atores. Então, a gente tem o gestor, o cuidador e aí o membro da equipe multidisciplinar. E aí entraria, por exemplo, um enfermeiro, um médico ou etc. Cada um desses usuários tem que estar necessariamente autorizado, ou seja, todos eles têm que ter um login de acesso para conseguir executar e acessar o nosso sistema. Então, todos eles precisam fazer autenticação ou encerrar a sessão, se for o caso. Somente o gestor faz o gerenciamento de usuários e residentes. Ele também pode registrar e consultar as informações. O cuidador e a equipe multidisciplinar, eles conseguem registrar essas informações e consultar as informações. Com base nisso, a gente fez aqui um critério também de rastreabilidade, conforme as características de produtos, requisitos funcionais e não funcionais, e conforme cada um deles foram concepcionados. Então, a gente tem uma breve descrição, quais são as pré-condições, o fluxo básico, então a gente tem uma descrição de como é feito, por exemplo, a parte de efetuar login, encerrar a sessão, quem pode fazer o quê, quais são as condições, descrito em cada um com base no fluxo que a gente formulou, como foi mencionado na imagem, por exemplo. Então, aqui está tudo bem detalhado e documentado. Vou passar agora a palavra para o próximo membro. Vai lá. Tá.
Então agora para mostrar o software funcionando, eu vou também para ficar melhor, eu vou colocar no modo dev aqui, no próprio navegador ainda. A gente está aqui só no modo de inspeção aqui, vai ficar no formato do tablet, que é assim que ele foi projetado, né? Então vamos entrar com o usuário gestor e com a senha 123456. Clicando aqui para entrar. Uhum. Então aqui logado, como a gente pode ver essa aba inicial, onde a gente consegue aqui ver os perfis de residentes que tem. Então a gente tem 3 residentes cadastrados para esse gestor, onde a gente pode ver aqui embaixo também registros de sinais vitais, hidratação e ocorrência. No João, por exemplo, como a gente pode ver, já não tem nenhuma outra, tá? Sem registro de sinais vitais, sem registro de rotina, sem registro de medicamentos, nem ocorrências. Então, vamos colocar uma coisinha aqui, né? Bora colocar um sinal vital. Coloca aqui 120, que é o padrão, 80, 80, glicemia em 90, temperatura 36, saturação 98 e respiração 16. Vamos salvar a medição. E logo aqui já aparece essa medição, ó. Sinais vitais, 1,37, gestor demo. Então já fica registrado aqui. Tem como aplicar filtro por data inicial. Aí você coloca data, dia, mês, ano aqui, para poder pegar a data final e tudo mais. Além dessa questão toda de evolução, que seria a parte do registro assistencial, a gente também tem a parte de edição do perfil. Então a gente tem o João Pereira, a gente pode colocar João Pereira da Silva aqui se quiser, pode alterar, complementar o nome dele, então a gente salva a alteração, foi salva. Voltando para o painel de residente, aqui ó, João Pereira da Silva, atualizado certinho. A gente pode excluir também, só não vou fazer isso para não acabar com o bichinho, tadinho do João, né? Mas enfim. A gente pode cadastrar aqui embaixo, aí colocar aqui embaixo, no maisinho lá embaixo, a gente consegue, ó, basicamente cadastrar ou um novo usuário, né? Ou um novo residente. Tem essas duas opções. Além disso, a gente consegue também, vindo em administração de perfis aqui, administrar gestores e cuidadores. Lembrando que a administração de perfil, diferente daquela administração de residente, aqui a gente vai estar administrando os perfis da equipe. Então, a gente vai estar falando de gestores e cuidadores, não vai aparecer residentes aqui. É aí que a gente pode alterar a senha, que é uma das nossas histórias de usuário, editar dados pessoais, como nome completo, coisa de login, a qual equipe, perfil da função, equipe, gestor, cuidador, especialidade e tudo mais. Pode também, se quiser, deletar. É, Sobre a parte de funcionamento do site, era isso que eu queria mostrar, ele funcionando bonitinho, e adequado, né, para o pedido do nosso cliente, que é ser voltado para tablet, né? Eu usei a dimensão de um iPad aqui, que ele dava de opção. E vindo aqui também, agora, para falar sobre os requisitos implementados, eu fui navegando por ele, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue colocar sinais, rotina, hidratação e higiene, que são histórias de usuários que estão presentes no nosso
no nosso projeto. Aqui tem toda a questão de rastreabilidade, que já tinha sido falado anteriormente, mas só recapitulando, né, que é para mostrar os requisitos implementados. Os requisitos, é, eles foram derivados em histórias de usuários, né? A gente fez para ficar melhor organizado, a gente alterou da última unidade para essa. Agora os requisitos funcionais são equivalentes às histórias de usuários de mesmo índice, né? Então, requisito funcional 1 deriva a história de usuário 1, 2, o 2, requisito 3, história 3, requisito 4, história 4 e assim por diante. Aí aqui como a gente pode ver, por exemplo, cadastrar dados do residente. Então aqui a gente tem como cadastrar dados do residente. Inclusive, de novo, aqui fica meio ruim de ver, mas é o jeito para fazer no computador, né? Então ali, ó, novo cadastro, aqui, ó, novo cadastro de residente. Então por aqui eu consigo cadastrar um novo residente. E tudo isso está registrado aqui. Então, daqui a gente tem o requisito, que deriva a história de usuário, e mais embaixo aqui a gente já tem as histórias de usuário mostradas com prints do nosso protótipo aqui e linkadas também ao critério de aceitação e aplicação. Então, se eu clicar aqui, vai me levar para a aplicação. Aí aqui, obviamente, eu tenho que logar para ir, mas ó, tá vendo? Me levou para onde? Para cadastro, certinho? Deixa eu voltar lá para o Pages, então. Ok, cadê? Aqui, estamos aqui. Então, o S2 a gente tem tudo certinho. O S3, o S4, print, link e toda a sua rastreabilidade. O S7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E por fim, 16, a nossa última. Todas elas com print e rastreabilidade. Em relação ao feedback com o cliente, a gente chegou a apresentar o projeto de forma assíncrona para ele. Ele adorou, teve bastante comentários positivos. Acabou que ele está viajando, então a equipe não pôde ter um feedback mais aprofundado, mas ficamos bastante satisfeitos com o que foi falado e o feedback em si. Em relação a lições aprendidas da unidade, então essa unidade acabou sendo marcada por uma redução inesperada no tempo para o desenvolvimento do projeto, mas apesar disso, a equipe conseguiu concluir o escopo, e a gente já entra no o que funcionou bem. A entrega do escopo proposto, apesar do tempo, então, mesmo com esse tempo reduzido, a equipe concluiu as atividades planejadas para a unidade e o gerenciamento das entregas. A superação do débito técnico da speech anterior, então, as funcionalidades pendentes da unidade anterior foram retomadas e finalizadas, eliminando o atraso e permitindo que o projeto seguisse o planejamento. O deploy do projeto, então, pela primeira vez, o sistema foi disponibilizado em ambiente de produção, validando a integração entre o front, back-end e a infraestrutura, além de tornar o Vitaltech acessível para testes. E o empenho e o comprometimento da equipe. Então, diante desse cenário reduzido, o esforço de todo mundo foi determinante para que os objetivos da unidade fossem alcançados. O que poderia melhorar, talvez o planejamento diante de imprevistos. Então, como teve esse imprevisto na redução do tempo, acabou evidenciando a necessidade de planejar a sprint com a margem de segurança maior, prevendo cenários de menor disponibilidade ou menor tempo. E antecipação de riscos de cronograma. Então, ainda que o débito técnico tenha sido superado, o ideal é identificar esse tipo de risco mais cedo, evitando que se acumule para talvez se tivesse algumas outras unidades. E ações de melhoria. Então, reforçar o planejamento, prever já no plano da sprint possível redução de tempo, disponibilidade e ajustar o escopo. Manter o controle do débito técnico, então continuar registrando pendências, evitando que se acumulem, implementar acompanhamento do andamento, então passar de registrar de forma sistemática o estado das atividades de cada integrante, garantindo uma maior rastreabilidade do progresso do projeto. E valorizar o empenho da equipe, reconhecer o esforço diante de cenários adversos como fator relevante para o sucesso do projeto. Então, essa foi nossa apresentação da unidade 4. Muito obrigada.